É, galera, e Simon soltou o verbo aqui no Twitter hoje, hein? Aqui nesse dia 30, o Simon soltou o verbo, falou aqui como tá se sentindo e tal, né? Isso foi resposta a um tweet do Slick, né? Que é o diretor técnico do Hytale, né? Basicamente, estavam perguntando, né? O Sticker está dizendo que continuam perguntando sobre o motor antigo, né? Um antigo não, motor, aquele motor que a Riot estava desenvolvendo para ser multiplataforma e tudo mais, né? E ele deu a seguinte resposta sobre isso, né? Continuo vendo vários comentários e postagens de pessoas especulando quando a gente vai usar o motor novo da Riot. Não vamos mais. Ele está 100% abandonado e arquivado. O motor legado, que agora é o nosso motor e vai continuar sendo o motor. O motor legado é aquele que estava sendo desenvolvido antes da compra da Riot e tudo mais, né? Aí ele falou o seguinte, ele continua: podemos alcançar nossos objetivos multiplataforma usando esse motor nos próximos anos, e não há motivo para abandonar ele. Podemos refatorar coisas aqui, reescrever recursos menores, módulos ali e tal, mas nós nunca vamos mudar de motor, não haverá uma segunda divisão de motor no futuro. Hytale roda na engine do Hytale, e isso é o que vai ser para o futuro. Modders não precisam ter medo de seu trabalho ser invalidado e nossa comunidade ser fragmentada em duas versões do jogo, né? Então, cara, esse aqui foi um esclarecimento do diretor técnico do jogo, né? E ele até respondeu aqui algumas perguntas, alguns comentários, né? A gente tem o Hatsuya, né? Que é brasileiro, tá, pessoal? Falei com ele lá no Discord do Hutsu, né? Da Raiklan, né? Ele falou o seguinte, né? Acho que é principalmente porque as pessoas estão presas em narrativas de 10 anos atrás. Java é ruim, não vale a pena, C++ é infinitamente melhor, C# é inútil e tudo mais. Acho que a maioria das pessoas simplesmente aprendeu a repetir o que as pessoas famosas disseram, sem saber ou estudar sobre o assunto. Hoje em dia, o Java é infinitamente superior ao que costumava ser. Hoje em dia, o .NET é extremamente rápido. As pessoas não são mais como antes, né? As coisas não são mais como antes, perdão. As pessoas precisam aprender a seguir em frente. Aí o Stick falou o seguinte, né? O Slick falou o seguinte, né? Eu sempre falo Stick. Sempre que alguém começando a programar me pergunta qual linguagem devo aprender, C# nem chega perto. É de longe o melhor equilíbrio entre desempenho, utilidade, aprendizado e suporte ao ecossistema. C# vai dominar o desenvolvimento de aplicações e estou disposto a morrer nessa batalha. Aí a gente tem comentários aqui, a conversa vai rolando, né? O cara até falou que comecei a faculdade de engenharia de computação esse ano e atualmente estou aprendendo C#. E acho que pode ser a linguagem de programação mais compreensível de todas. É muito divertida e fácil. Embora eu definitivamente queira aprender Java e C++ entre C#. E aí vai ter uma conversa aqui técnica e tal, que ele recomenda, né? Fala sobre programação e tudo mais, né? Aí a gente tem o Hugo aqui falando: tenho curiosidade, como vocês vão resolver o problema dos servidores Java para as outras plataformas no futuro? É o único grande bloqueio real para a multiplataforma, na minha opinião. Aí o Slaker falou o seguinte: primeiro vamos focar em trazer multiplayer apenas para todas as plataformas, e até lá, quem sabe como será a tecnologia e quais recursos temos. Adicionar um segundo single player offline, especialmente com suporte a mods, é mais um problema de política / conformidade do que tecnológico. Levar o single player para outras plataformas é menos prioridade por enquanto, já que os outros desafios são muito maiores do que o single player em si. Por exemplo, o Wii, o X, renderização, controle de jogabilidade, rede, uso, bateria, blá blá blá. Depois que todos esses problemas forem resolvidos, podemos olhar para o single play offline em outras plataformas e escolher uma das muitas opções que temos para que isso aconteça. Aí tem um cara que fez aqui uma pergunta, né? O Slick, mas no PC podemos jogar single play offline? Ele falou: sim, é claro. Depois de baixar o jogo, você poderá jogar offline single play no PC desde o primeiro dia do acesso antecipado. No dia 13 de janeiro você poderá baixar o jogo, instalá-lo e puxar o cabo de rede para jogar. Tudo isso sem conexão com a internet. Aí ele falou: que bom, que bom. E jogar o jogo em LAN com os amigos sem internet, tipo jogos antigos, Minecraft, o Warcraft 3,
ou jogos reais como Vintage Story, Terraria, né? Eles têm multiplayer online, mas você pode jogar com os amigos com conexão multiplayer local sem internet. Aí o Slick falou, você pode, mas ainda não existe um bom sistema para colocar o servidor no modo offline. Pode ser um pouco mais difícil e exigir trabalho adicional para conseguir uma experiência de LAN offline adequada. Tecnicamente possível, mas ainda não é trivial. E aqui a gente tem outra pergunta. Eu peço desculpas por não ir logo para o que o Simon falou, né? Porque eu comecei o vídeo assim. Mas tem umas perguntas aqui muito interessantes que ele está respondendo e eu vou deixar logo nesse vídeo, tá? Qualquer coisa eu continuo num outro vídeo aí e tudo mais. Mas vamos continuar aqui. Tem uma pergunta muito interessante. Já que você mencionou mods, tenho uma dúvida sobre isso. A cada atualização do jogo, os mods das versões anteriores vão se tornar inutilizáveis ou vão continuar funcionando? Aí o Slicker falou, depende muito. Alguns modders internos estão testando mod há 2 meses e ainda conseguem carregar seus mods desde o primeiro dia. Outras coisas estão quebrando um pouco mais rápido. Agora como o fluxo está alto, os mods podem quebrar. No futuro, 3 meses ou mais, após o início dessa antecipado, seguiremos uma política de desprevenção mais rigorosa para garantir que os modders estejam mais preparados. Além disso, evitamos dois patch lines, release e patch que os jogadores são recomendados para jogar, e geralmente considerando a versão oficial, pré-lançamento, nossos snapshots nos próximos mudanças, útil para modders e operadores de servidores. Usando os modders do pré-release, podemos verificar se seus mods precisam de ajustes para atualizações de lançamento futuro. Aí o cara respondeu, isso é incrível, uma das piores partes de adicionar mods em outros jogos é eles quebrarem e dependerem de uma versão específica, ou tende a decidir quais mods você pode ficar sem com base na versão do jogo. Pessoalmente isso vai melhorar muito a capacidade de replay. Aí o Chique falou, isso geralmente ocorre porque os mods precisam construir contra código ofuscado ou endereços de memórias nativos. Nossos servidores vêm sem ofuscação, então você pode construir diretamente contra eles como uma dependência. Você pode ver mudanças na funcionalidade subjacente, métodos desaparecendo após a depreciação ou outras mudanças gerais, mas isso é o mesmo que trabalhar em qualquer biblioteca de software disponível. A principal diferença é que você pode precisar manter essa dependência atualizada, enquanto as bibliotecas tradicionais podem permanecer em versões antigas. À medida que o Hytale amadurece e nossas APIs se estabilizam, o tempo médio entre incompatibilidades vai aumentar e os mods vão continuar funcionando por mais tempo. Agora a gente vai vir aqui no desabafo do Simon, né, que ele falou o seguinte: as pessoas me perguntam como me sinto em recuperar o Hytale e chegar mais perto do lançamento. Honestamente, a resposta transparente é raiva. O jogo tem um potencial insano, mas 4 anos de engenharia foram dedicados à reconstrução do motor ao invés dos recursos de jogabilidade. Isso nos deixa com um intervalo de 4 anos e muito mais para recuperar, e esse motor reconstruído nunca vai ser usado. Quando você não investe na jogabilidade e não perde tempo apenas... isso ficou um pouquinho estranho aqui, né? Na verdade, o que ele quis dizer é que quando você não investe em jogabilidade, você não perde apenas tempo. Você perde o impulso e a interação e o feedback dos jogadores. Agora o foco tem que ser primeiro na jogabilidade e construir confiança ao realmente lançar as coisas em um ritmo acelerado. É um milagre termos conseguido salvar Hytale. Mal era jogável, todos os básicos estavam quebrados, os recursos básicos estavam quebrados, câmera, movimento, combate, criação, reconstrução, loop de jogo, sons, renderização, tudo estava errado. Deveria ter levado anos para a gente conseguir consertar, mas em poucas semanas conseguimos colocar o jogo em um estado jogável e divertido. Agora, em vez de desacelerar ou comemorar o lançamento, temos que continuar lutando por anos para compensar esse tempo perdido. Então sim, sinto raiva. Estou transformando essa raiva em foco e execução. Estou investindo mais dinheiro, mais tempo e sacrifício pessoal para entregar o jogo que essa visão merece. Aí o cara perguntou que, então você nunca vai usar o motor, mesmo que esteja praticamente pronto? Ele falou, está há anos atrasado, não tem nada positivo, nada a ser aproveitado nesse motor.
E cara, sinceramente, eu também sinto um pouco de raiva. Eu entendo o sentimento do Simon, sabe? Foram anos jogando fora o tempo que nós tínhamos para poder desenvolver Hytale, reconstruindo um motor novo. A Riot foi extremamente burra, tá? Quando dizem que a pior coisa que aconteceu para a Hytale foi ser comprado pela Riot, não estão mentindo, tá? E a gente vê, isso tá cada vez mais claro, que a Riot simplesmente não soube administrar o jogo que ela comprou. Ela comprou, fez besteira ao invés de investir logo no que estava pronto, no que estava sendo desenvolvido, que só precisava melhorar e continuar o desenvolvimento. Não, ela pegou e quis, vou reconstruir o motor do zero porque sim, porque eu quero facilidade para ser multiplataforma, porque eu tenho dinheiro. Isso, mano, isso aí foi uma decisão burra, tá? Muito burra. Jogou Hytale pro lixo, e ao invés de, tipo, eles focarem, eles mudarem de investimento, bora voltar pro motor antigo, bora consertar o que tá lá, aquele motor tava funcionando, não. Eles incharam o número de programadores, o número de desenvolvedores, né? E aí quando não tava dando mais certo, tá, cancelado. Compraram um jogo pra não fazer merda nenhuma, construindo um motor que é inútil, que não iria funcionar, né, basicamente, e cancelar o jogo. Basicamente isso. Então, cara, esse sentimento de raiva do Simon é um sentimento que eu também tenho, tá? Um sentimento que eu também fico muito chateado com o que aconteceu com o Hytale. Muito chateado, tá? É um milagre que está acontecendo. E está acontecendo esse milagre com a gente, com o Hytale, porque o Hytale merece essa compensação, tá? Eu acredito em Deus. Se você acredita em Deus, provavelmente você vai concordar comigo. É uma compensação de Deus que Deus está dando para esse jogo, para essa comunidade, do mal que, infelizmente, inevitavelmente, né, a comunidade e o jogo e o projeto receberam. É basicamente você pegar, você vai lá, vou cuidar desse jogo aqui, eu vou comprar de você. Aí você vai lá, confia o projeto achando que o cara vai cuidar bem, que o cara vai fazer a coisa legal, vai desenvolver melhor do que você, não, e aí faz uma merda dessa. Seria melhor que o Hytale nunca tivesse sido vendido. Nunca, tá? Nunca, tá? Porque o que aconteceu com o Hytale foi algo assim lastimável. As coisas só estão acontecendo, dando certo porque é uma compensação dos céus, cara. Tem que acontecer mesmo. Tem que acontecer. E eu espero que o Simon consiga dar conta do recado nesse 2026 que tá vindo aí, tá? Que a gente receba um jogo jogável, divertido e que só venha a melhorar com o passar do tempo. Tem pessoas falando aí, esses concertos são temporários e tudo mais. Mas você quer o quê? Você queria o quê, meu amigo? O que é que você queria? O jogo ficou 4 anos parado porque a Riot quis desenvolver o próprio motor deles. E você quer o quê? Que venha a soluções permanentes em poucas semanas? O jogo foi terminado de ser comprado e início de desenvolvimento foi em novembro, se eu não estou enganado. Novembro. E já vai sair em janeiro. Eles estão correndo contra o tempo. E essas soluções temporárias são soluções temporárias porque eles querem entregar logo o jogo pra gente jogar. Então bora parar de ficar reclamando, gente. Eu tô com o pé atrás, não sei o que. Mano, só confia. Eles já estão fazendo milagre, tá? Já estão fazendo milagre. E estão sendo sinceros. E tem sentimentos e pensamentos muito parecidos com o nosso. Vamos discordar em algumas coisas. Eles vão seguir uma ideia que a gente talvez não goste em algumas partes. Vão. Ninguém concorda 100% em tudo. Há discordâncias. Nós somos pessoas individuais. E às vezes o que eles precisam são coisas que, sabe, a gente não gostaria. Mas a gente vai ter que conviver com isso, porque é o que eles podem fazer no momento. E às vezes as coisas que a gente quer é uma coisa que eles não podem executar no momento. Ou que o jogo não precisa. Então assim, pessoal, esse tweet, esse desabafo tanto do Slickey quanto do Simon mostra que eles não estão alheios ao problema que Hytale tem e o problema que Hytale teve. Que eles não simplesmente compraram, não, tudo maravilhoso,
nossa, agora nós compramos a Hytale, vai dar tudo certo, vamos desenvolver o jogo, nada acontece. Não, eles estão sofrendo na pele o que aconteceu. É muito trabalho, é muito sacrifício que eles estão colocando nesse jogo, tá? Então, pessoal, por favor, vamos parar de ficar reclamando, de ficar desconfiando. Eles estão fazendo o que podem, tá? E se eu ouvir no meu canal reclamações supérfluas do jogo, dizendo que o jogo não presta porque tá tendo algum bug, alguma coisa assim, mano, ou você vai retomar uma resposta bem dada de mim, ou seu comentário vai ser removido. E se insistir, vai ser ban. Porque já tá mais que claro, o Hytale não precisa de haters, não precisa de críticos como Regis Tadeu, por exemplo, no estilo Regis Tadeu. A gente não precisa disso. A gente precisa de sugestões. A gente precisa de otimismo, de confiança. De desconfiança e negatividade, o mundo já tá cheio, tá? Então aproveita, você que é chato, você que gosta de reclamar de tudo, você que gosta de ver coisa ruim em tudo. Aproveita essa virada do ano para você virar também o seu coração para uma parte mais boa, para algo mais útil à sociedade. Porque, mano, fica reclamando, ficar depreciando, isso qualquer um faz. A diferença está justamente em confiar, em ser positivo. Se o jogo der errado depois de muito tempo, mesmo depois após muitas atualizações, aí sim a gente senta o pau no jogo, aí sim, tá? Mas eu acho muito difícil pelo trabalho que o Simon tá fazendo. Talvez o jogo não siga certas coisas que a gente gostaria. Talvez o jogo nos decepcione em algumas outras coisas que a gente achou que ia ter no jogo, mas na verdade é só coisa da nossa cabeça. É só expectativa. Só realmente algo que a gente criou, uma expectativa, mas o jogo nunca prometeu aquilo. Basicamente isso. Mas o jogo decepcionar e entregar o que ele prometeu, dificilmente. Pode demorar, pode levar meses, talvez até um ano para entregar tudo. Talvez até mais. Mas eles vão entregar assim que eles puderem. Bom, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Se você concorda com o Simon, se você concorda com os leaks, se você concorda comigo, deixa aí no comentário. Se você não tem nada a concordar, nada a acrescentar, mande salve, só para ajudar no engajamento. Hype esse vídeo aí, pessoal, hype esse vídeo para ajudar aí o vídeo a chegar a mais pessoas. Assista outros vídeos aqui do canal, tem uma playlist completa aí de Hytale. Tem um vídeo aí do Simon que eu lancei recentemente, lancei ontem, né, de timelapse ali num templo perdido ali de Gaia, né, um templo abandonado, né. Tem um vídeo aí também falando de outras respostas do Simon e tudo mais. Aqui tá cheio de vídeo de notícias, cheio de vídeo de teoria. É só você dar uma oportunidade aí, assistir, hypar os vídeos também, deixar o seu like e seu comentário para ajudar no engajamento. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, viva todo mundo!